Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 26 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Que delícia foi o nosso primeiro estudo, né? Quantas informações. Hoje nós vamos trazer as informações porque que o senhor Frederico Figner utilizou o pseudônimo de Irmão Jacó, tá bom? E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa Lourdes. Lourdes, vem orar para a gente, Lourdes. Queridos amigos, um cordial boa noite. Alegria e gratidão por estarmos juntos e gratidão por estarmos aqui diante desse convite memorável que o grande amor de nossas vidas, Jesus, nos fez. E a gente vai relaxar, trazer para nossa mente, para nossa casa mental, a imagem doce do nosso querido amigo. Dizendo assim: Senhor Jesus, aqui estamos. Voltamos, Senhor. Voltamos diante do teu convite de amor e de misericórdia. Por isso, Senhor, te pedimos que tu nos ampare, para que nós possamos refletir diante das mensagens que o trabalho da noite de hoje vai nos oferecer. Obrigado, mestre querido, por essa oportunidade, onde diante de um turbilhão que nós estamos enfrentando, nós decidimos criar um espaço para estar aqui, nesta casa bendita, que sempre nos acolhe com tanto carinho, estar aqui sob a coordenação da nossa querida irmã Conceição, que sempre está pronta a nos ajudar, a nos orientar, servindo, Senhor, a Ti. Mestre querido, abençoa a atividade da noite de hoje, que todos nós que estamos aqui possamos compreender, não só com a luz da razão, mas também com a luz do coração, as excelentes orientações trazidas através dessa obra. Mais uma vez, muito obrigado, mestre querido. Estamos aqui, Senhor, voltamos e queremos estar contigo hoje até o final dos séculos. Assim seja. Obrigada, querida. O EOS, ele tem uma característica quando nós fazemos um estudo de uma obra, que há uma continuidade. Eu preciso de uma continuista. E quando Jesus manda o convite, a pessoa não pode dizer não para Jesus. Então a Aline será a nossa continuista. Então ela vai ser a nossa continuista. A função do continuista é recordar o nosso último estudo e alinhar para o que nós vamos começar, tá bom? Então assim, vamos conhecer o porquê o termo Jacó e não Frederico Figner. Nós tínhamos a informação, mas eu não sabia onde estava escrito, porque a gente vê muito informações que se fala, informações orais, né? Mas eu preciso saber de onde saiu isso, aonde está, como está. E quando a gente estava ali preparando o estudo da obra Voltei, eu digo, eu vou já caçar na internet. Então eu cacei um pouquinho na internet e achei o nosso irmão Oceano Vieira. E ele fala dessa mensagem psicografada por Emmanuel, que estava no livro Deus Conosco. E eu tenho esse livro em casa, só que ele não dava a cola completa. Ele dizia que estava no livro a mensagem, mas ele não falava o número da página, o capítulo. E vocês já perceberam que é um livro bem fino, né? E eu poderia ter ido pelo índice, mas eu estava tão eufórica para tentar achar a mensagem, que eu saí, aí de repente eu observei que o meu livro estava marcado. Aí eu digo, tá marcado, deixei lá. As 3 mensagens estavam marcadas. Eu não lembro de ter feito isso. Eu digo, amigos espirituais, o que seria de mim sem vocês? Nada, né? Então vamos ver como surgiu esse livro. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele morava na época em Pedro Leopoldo e ele trabalhava na Fazenda Modelo. O Rômulo Joviano, que era ali o responsável pela Fazenda Modelo, era o chefe também de Francisco Cândido Xavier. E ele foi um pai. Foi aquele que acolheu e que protegeu Francisco Cândido Xavier e cedeu espaço
Então foi ali na Fazenda Modelo que ele psicografou os grandes romances, Paulo Estevo, Ave Cristo, Renúncia, a série, os 5, né, há 2000 anos, 50 anos depois. Ali na Fazenda Modelo, na parte que o pessoal chama de porão, né? Mas, em verdade, se você for até a Fazenda Modelo, que aquelas casas antigas, elas eram construídas 3 metros acima, né? E fazia aquele porão. Então, foi ali que Franciscano Xavier, à noite, e Fazenda Modelo é um espaço tranquilo, até hoje, você vai lá, é um espaço muito tranquilo. A própria cidade de Pedro Leopoldo é muito tranquilo. E ali ele psicografou. Então, lá na Fazenda Modelo, porque o seu Rômulo Joviano se tornou também espírita, ele e a família toda, ali Chico, eles faziam o Evangelho no Lar, os estudos, e ali Chico psicografou várias mensagens. Então, a filha do seu Rômulo Joviano tinha todo esse material, imagina tanto de mensagens guardadas, ela decidiu reunir junto com o senhor Geraldo Lemos, e aí publicaram o livro Deus Conosco. Então, são mensagens de orientações da reunião do senhor Emmanuel. E aqui ele vai falar do senhor Frederico Figner. O Figner, ele desencarnou, presta atenção na data, em 19 de janeiro de 1947. Ele desencarnou em 19 de janeiro de 1947, tá? Essa mensagem aqui é 22 de janeiro de 1947. Quantos dias da desencarnação? 3 dias após a desencarnação do senhor Frederico Figner, o senhor Emmanuel traz essa mensagem. Nosso irmão Figner, meus amigos, isso lembra para aquele grupo familiar que estavam ali reunidos, entendeu? Na Fazenda Modelo, tá bom? Isso é para uma reunião reservada. Meus amigos, que as forças divinas nos fortaleçam. Peço-vos coopereis durante uma semana, 7 dias, consagrando 2 a 5 minutos de oração pelo fortalecimento imediato do nosso irmão Figner, em sua nova luta. Basta dediqueis este tempo a ele à noite, antes do sono do corpo físico, desejando-vos muita saúde e paz. Sou o vosso amigo e servo humilde de sempre, Emmanuel. Então, Emmanuel orientando aquele grupo que orassem pelo senhor Figner, que estava no processo de despertar, vamos dizer assim, no mundo espiritual. E ele fez essa solicitação. Essa é a primeira mensagem. Nós temos a segunda, que aí já é direcionado ao livro. Acerca do, abre aspas, voltei, e do livro Luz Acima. Diz Emmanuel, meus amigos, muita paz a todos e que as forças divinas nos protejam e abençoem. Ficaríamos satisfeitos se puderdes remeter ao Rio de Janeiro o trabalho do nosso irmão Frederico Figner. Quem que morava no Rio de Janeiro? O Frederico, ele era do Rio de Janeiro, lembra da semana passada. Então, ficaríamos satisfeitos se puderdes remeter ao Rio de Janeiro o trabalho do nosso irmão Frederico Figner. Cremos aconselhável a seguinte medida preliminar. Olha o que o Emmanuel diz. Confiareis a primeira via ao irmão Vantuil. Vantuil era o presidente da Federação Espírita Brasileira, que se incumbirá de levá-lo ao conhecimento das filhas do prezado companheiro, presentemente conosco no mundo espiritual, tentando obter da parte delas o necessário consentimento para que o nome paterno figure na apresentação do trabalho. Caso concordem, o voltei poderá correr os caminhos normais. Todavia, na hipótese negativa delas não concordarem, o nosso irmão Figner adotará um nome universal para a nova luta em que se acha interessado. Enviareis assim a segunda via ao nosso amigo Quintão, que também era da Federação, explicando a ele a contingência em que nos achamos perante
a incerteza de uma aprovação ou de um veto familiar. Porque a gente pensa que o Espírito sabe tudo, né? A gente não acha que o Espírito sabe tudo. Não, ele está aqui, vamos lá, vamos ver. Ela não tem um livre-arbítrio? Ele não tem como adivinhar o futuro. No momento que elas forem ler, elas podem dizer sim, poderão dizer não. Entendeu? Então, vamos apresentar as filhas. Enviareis assim a segunda via ao nosso amigo Quintão, explicando a ele a contingência em que nos achamos, perante a incerteza de uma aprovação ou de um veto familiar. Consideramos, por isso, mais acertado que as filhas do nosso companheiro leiam o trabalho paterno na cópia número 1. Solicitamos ainda que a data de 19 de janeiro do prefácio, que era, né, foi como... Aqui o livro já estava pronto. O livro já estava psicografado. E a nota do prefácio, feita inclusive pelo próprio Frederico, ele datou 19 de janeiro. Ele pede seja transferida para 19 de fevereiro, em razão de o livro Luz Acima estar datado de 14 de dezembro. Por quê? Não convém que 2 livros sejam entregues ao público com diferença tão reduzida. Daríamos a ideia de massa, o que devemos evitar. Agradecemos a colaboração de sempre e rogamos ao Senhor nos abençoe com o meu pensamento de alegria, bom ânimo e paz em Jesus, nosso Senhor. Sou o vosso amigo e servo humilde de sempre, Emmanuel. A última mensagem, que está na página 385, lembra que o prefácio ele pediu para mudar para 19 de fevereiro de 1948. Essa mensagem que eu acabei de ler foi de 18 de fevereiro de 48. A mensagem, o livro já estava escrito, mas ele foi publicado em 49, tá? Mas ele finalizou, ele foi escrito em 48. Qual foi o processo da desencarnação dele? Em 47. Então, 19 de janeiro de 1947. Em 48 ele já psicografou a obra. Então, ele já tinha aí algum tempo aí, um ano próximo. Essa última mensagem, o Emmanuel escreveu 10 de março de 1948. Ele diz, meus amigos, que a paz do Senhor seja convosco. As palavras do irmão Arthur são oportunas. Arthur, alguém que estava dentro da reunião. Precisamos pensar, já que no corpo diretivo, né, da direção das ideias que abraçamos, não dispomos no momento de quem pense por nós. Esperamos que o novo livro em perspectiva surja oportunamente. E por referir-nos ao assunto, temos um pequeno lembrete. As filhas do nosso amigo e irmão Figner, perplexas, hesitam ante a leitura das páginas paternais. Esperavam que ele, o pai, não encontrasse, além da morte, outro esforço senão o de transpor a entrada do paraíso. Por quê? Porque elas olham, o pai trabalhava muito na federação. Era boníssimo. Como é que o pai estava nessa situação? E lembra que uma das filhas viu a materialização daquela irmã que desencarnou. Lembra que estava aqui junto com a Ana Prado. Olha o que ele diz. Esperavam que ele não encontrasse, além da morte, outro esforço senão de transpor a entrada do paraíso. Lembram que o nosso devotado irmão serviu à caridade cristã por mais de 40 anos sucessivos. Como se esse tempo não passasse ante a eternidade. De expressão comparável a alguns minutos, né? Então, ele diz, anos, mas o que é 10, 20, 30 anos aqui? Minutos no mundo espiritual. E o que a gente vai entender ao decorrer da obra, quando você entra na instituição espírita, que você começa a estudar evangelho, você carrega uma necessidade, você chega uma hora que você começa a querer fazer caridade, né? Preciso fazer caridade, preciso fazer caridade. Aí você faz várias, você entra na casa e procura qual é o trabalho que tem voluntário, né? Aí você quer fazer sopa, você quer limpar, você quer cozinhar, você quer fazer qualquer coisa e você se envolve num trabalho externo. Entendeu? Num trabalho externo. E às vezes você passa 10, 15, 20 anos fazendo um trabalho externo.
Mas o mundo interior tu não trabalhou e é o principal. Quando é que nós sabemos que o mundo interior está sendo trabalhado? E lembra que o templo de Deus é no nosso mundo íntimo, que o reino de Deus é no nosso mundo íntimo. Então, quando é que nós sabemos que o mundo íntimo está sendo trabalhado? Quando vem o temporal, a casa não desaba. Se a cada temporal que chega na nossa vida a gente se desestrutura emocionalmente, isso quer dizer que nós não estamos aproveitando a parte principal da doutrina espírita, que é a nossa transformação moral. As pessoas falam muito, de forma desavisada realmente, você precisa trabalhar. Não entendeu o que o Emmanuel quis falar, você precisa se trabalhar. É o trabalho íntimo, que é o principal, é a renovação moral. Às vezes a pessoa vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, para a instituição espírita por uma fuga, porque ela não aguenta ficar em casa. Mas é lá que é a oficina dela. Se ela não conseguir se dar bem com os que vivem dentro de casa, entende isso? Então, esse movimento íntimo, que foi que faltou para o seu Frederico? Vamos lá. Então ele diz assim: cristão por mais de 40 anos sucessivos, serviu a caridade cristã por mais de 40 anos sucessivos, como se esse tempo não passasse ante a eternidade de expressão comparável a alguns minutos. O choque, porém, não será pequeno e nem inexpressivo para grande parte dos leitores. Assim, porque o senhor Frederico Figner era uma pessoa pouco conhecida? Sociedade inteira. Vocês viram a casinha dele lá no Rio de Janeiro? Uma mansão. Era um homem muito conhecido. Você tem noção do patrimônio desse homem? Financeiro? Assim rogamos seja sugerido ao presidente da federação um pós-fácil. E vamos ver se foi feito na obra, eu não vou comentar. Pós-fácil é uma explicação à advertência colocada no fim de um livro, depois do livro pronto. E ele diz Emmanuel, assim rogamos seja sugerido ao presidente da federação um pós-fácil, à guisa de nota explicativa, sobre o amplo serviço que nos compete a todos no esforço de espiritualização e iluminação, de existência a existência. Semelhante serviço, entretanto, deverá ser prestado por um dos companheiros encarnados, porque se nós, diz Emmanuel, o fizéssemos deste lado, poderia ser interpretado na categoria de repreensão e crítica ao nosso prezado Figner. Olha que delicadeza. Pensando desta maneira, abstive-me do prefácio, porque normalmente é Emmanuel que faz os prefácios das obras psicografadas por Francisco. De André Luiz, ele faz de Humberto de Campos. Na categoria de repreensão e crítica ao nosso prezado filho. Pensando desta maneira, abstive-me do prefácio, mas noto que o nosso devotado irmão e amigo não deve sair assim, tão sozinho. Sair assim é sozinho no livro, né? Pô, ele vai fazer o prefácio, ele vai desenvolver, alguém tem que escrever, né? Tão sozinho perante a opinião geral. Fica de pé a lembrança, rogando ao Senhor nos abençoe. Sou amigo e servo humilde de sempre, Emmanuel. Então, todo esse material, a nossa querida Nina, que vai editar, ela está colocando aí a imagem do livro, Deus Conosco, tá? Onde tem esse conteúdo de mensagem. Pautado nessa abordagem do seu Emmanuel, vamos agora para a introdução do livro Voltei. Se vocês observarem, o meu livro Voltei é quase um pergaminho. Ele é antigo. E aí você diz, mas tia, por que você não pegou um novo? Como a gente do EOS fazemos, olha aí, tem outro pergaminho ali atrás. Como nós do EOS, nós temos por hábito usar várias edições, né, de tempos, porque houveram reclamações de que nos livros novos tem algumas mudanças. Então eu estou pegando um antigo,
Essa minha edição aqui é a 17ª. Qual é a de vocês, para eu ter noção? 28ª. Olha como saiu pouco o livro. É por isso que a gente tem que voltar a estudar essas obras. Um livro espetacular desse. É isso que nós vamos descobrir ao decorrer da leitura. Por isso é que eu gosto de pegar o antigo. De tudo que nós já estudamos no EOS, a gente estuda com várias edições, a gente viu muita adaptação de algumas palavras, porque as palavras envelhecem. Só teve um livro que foi acrescentado, praticamente um parágrafo que mudava totalmente o sentido. Mas assim, nada que venha a perder a melhor parte, tá? Mas vamos torcer que isso possa ser consertado. Vamos lá então. Então o prefácio é feito pelo próprio senhor Frederico Figner. Lembrando que ele nasceu em 2 de dezembro de 1866. Ele é de ascendência judaica. Lembrete, viu? E ele desencarnou no Rio de Janeiro em 19 de janeiro de 1947. Esse prefácio aqui, lembra que foi 19 de janeiro de 1948. Então, nós temos basicamente o quê? 1 ano e 19. Mas o senhor Emmanuel solicitou que colocasse 19 de fevereiro de 1948 e explicou o porquê. A obra em si, ela foi publicada, a primeira edição, em 1949. Estamos juntos com as datas? O nome Jacó, que foi o nome escolhido, ele depois Jacó foi chamado Israel. Na Bíblia, ele é neto de Abraão, o Jacó, e filho de Isaac. É o 3º patriarca, tá bom? Jacó. Vamos lá. A luta continua. Essa fala já é do senhor Frederico. Enquanto no corpo, presta atenção, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto. Debalde, em vão, tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Então, dentro do nosso movimento, a gente estuda pouquíssimo. Então, a gente fala muita besteira. Eu quero ir para o nosso lar. Você ainda não entendeu que o nosso lar é uma colônia vinculada ao Rio de Janeiro. Para nós, os tupiniquim, não é o nosso lar. São outras colônias. Cada estado... porque olha, o André Luiz encontrou seus pares no Rio de Janeiro. Não é verdade? Aqui nós vamos encontrar os nossos pares tupiniquins, os barés. Então, aqui na região, no Amazonas, nós temos várias colônias espirituais. Aí o povo diz, eu não quero ir para o umbral. Ore para você ir para o umbral. Porque o umbral é porta de entrada. O umbral é aquele período que você passa no banquinho do sossego para refletir, para entender. E você pode passar ali alguns minutos, alguns segundos ou até décadas em estado de perturbação. Que maravilha, né? Tá lá. Agora pensa você ser conduzido para um vale. Porque o sofrimento no umbral é um sofrimento é uma perturbação íntima.
que a pessoa fica ali. Meus irmãos, a mente da gente, ela tem capacidade de nos levar para o céu ou para o inferno. Você pode estar dentro de uma casa arrumada, limpa e cheirosa. Se a tua mente não estiver bem, você se sente aonde? No paraíso ou no inferno? Você não consegue repousar. Vocês sabiam que hoje é artigo de luxo dormir sem medicação? Artigo de luxo. É porque é muita gente que usa para dormir. Então, hoje nós temos um alto número de pacientes psiquiátricos. Cada um encarnado vivendo o seu inferno. Então, quando a gente fala do período do umbral, é um período de perturbação da mente. É aquele movimento, você tem a impressão que você está vivendo um pesadelo. Você tem a impressão que aquilo vai, ou qualquer hora aquilo vai acabar. Até a criatura entender que ela desencarnou. É por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: facilita o processo da desencarnação para aqueles que sabem da vida após a morte? Os Espíritos respondem: muito. Muito. Mas uma vez mais eu te digo, a condição moral é tudo. Porque você pode ter a informação espírita, você conhece, você não viveu o cristianismo, mas você tem um conhecimento, mas não viveu. Ou seja, tu vai acordar, não vai ser num umbral, deve ser num vale ou numa caverna da vida. Aí você vai olhar e vai dizer: morri e tô ferrado. Só isso. Ele vai ter consciência rápida de que está morto e que está ferrado. Por quê? Porque não viveu, não se esforçou para colocar em prática. Então eu compreendo que morri e compreendo porque que eu estou sofrendo mais rápido. Difere de alguém que não tem nenhuma informação, aprontou e fica lá, coitado, sendo manipulado por espíritos perversos. As pessoas falam muito mal do Vale do Suicida. Ai, o Vale é terrível. Gente, o Vale é um ambiente de proteção para os suicidas. É proteção, porque ali é como se... Quando você pega um doente mental que está andando pela rua, solto, qual é mais perigoso? Ele está solto na rua ou ele está... Para ele está solto na rua ou ele está dentro de um hospital sendo tratado? No hospital. Na rua perambulando, ele pode sofrer abuso. Ele pode ser atropelado. Ele corre muito risco. Então ali, apesar de ser terrível você ver uma instituição com muitas pessoas doentes mentais, com esquizofrênicos, mas ali é um ambiente que eles estão protegidos, tem quem cuide. Isso é o vale. Protegido de quem? De espíritos vampiros. Então, eles vão para o vale, cada um vive a sua loucura. Cada um ali está vivendo a sua loucura. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, então você fica, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o nosso lar? Porque ele era do Rio de Janeiro, né? Será para que Colônia eu vou? Afinal de contas eu trabalhei tanto, né? Ou será que eu vou para aqueles ambientes terríveis, né? Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Então lembra sempre disso. O que tu vê não é o que está fora, é o que está dentro. Não pensa que Deus construiu o inferno. Vou construir aqui um vale. Quem que vem para cá, papai? Só os capetinhas, minha filha, vão vir. Não, Deus não cria absolutamente nada tenebroso. Deus é amor. Todos esses ambientes são criações psíquicas de quem está lá. Eu vou explicar. Se eu pego duas pessoas organizadas, eu ponho dentro de um apartamento. Eu pego duas pessoas relaxadas, eu ponho dentro de outro apartamento. Como que vai estar o apartamento dos organizados e como estará o apartamento dos relaxados? Deu para entender? O povo organizado está tudo no lugar, tudo limpo, tudo cheiroso.
O povo preguiçoso, relaxado, tem comida embaixo da cama. Gente, na minha época, você não via um adolescente colocar comida embaixo da cama, não. A porrada ia comer. Esse povo de hoje tem preguiça de levantar e enfia embaixo da cama. E aí a coitada vai passando e vai recolhendo tudo. Olha, gente, a gente já pecou demais na educação, viu? Vou te contar. Então, é uma criação. Então, essas pessoas adoecidas, com a mente adoecida, elas deformam o corpo perispiritual. O corpo perispiritual já é deformado por causa da sua atitude, e qualquer ambiente que ela está inserida, ela vai transformar num ambiente tenebroso, porque é a mente dela atuando no fluido do local. Então, você imagina a reunião de 3.000 espíritos perversos. Tu quer que tenha a florzinha, sol, uma nuvem, não tem nuvem nenhuma, céu de brigadeiro? Não tem. Aí você vai dizer, mas tia, aqui, né? Aqui é porque a gente não tem olhos de ver. Se nós víssemos a vibração do planeta Terra, a gente não ia sair nem de casa. Sabe aquele inferninho que tu vai dançar, sacudir? Ai, que legal! Não tem problema nenhum, tô só dançando, né? Ah, se tu vê. Esses eventos públicos, muita gente, sabe? Muita bebida, muita droga, muito sexo sem compromisso. Tu acha o quê? Que a Teresa Dávila tá lá? E o psiquismo, a vibração, porque é a mente de cada um atuando sobre o fluido universal. Então fica muito tenebroso. Tenebroso. Por isso é que André Luiz nos fala, nas obras de André Luiz, quando eles vêm se aproximando da crosta, eles sentem falta de ar. De tão densa que é. Então, ficou claro, quem foi que criou os ambientes tenebrosos? Foi Deus? É resultado do quê? Da mente. E cada um vive o seu inferno. Livro Os Mensageiros. André Luiz adentra num grande salão, muitos espíritos, quase 2.000, se não me falha a memória, tudo ali dormindo. Entre aspas. Quando ele se aproximou, ele foi identificando que cada um vivia um inferno. Então tu olhava, eles estavam dormindo, mas eles, o psiquismo deles estava vivendo o inferno. Pensa um pesadelo. E é real. Se eu chamasse aquele espírito para uma reunião mediúnica, ele ia descrever o inferno que ele está. Mas ele está ali deitado, só que ele está vivendo o inferno mental dele, entendeu? E ele foi recolhido no pronto-socorro. Está recolhido, está no pronto-socorro, está deitado, está tudo limpinho. Mas ele está preso na própria mente. Por quê? A lei de Deus está gravada na nossa consciência. A nossa mente é um espetáculo. É perante ela que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos uma força enorme. Mas, infelizmente, relutamos em não sabê-la usar. Diga como é que a gente usa. Jesus já ensinou. A gente é que não quer. E ela não foi feita para odiar. Ela não foi feita, ela foi feita para amar. É a imagem e a semelhança de Deus. Toda vez que eu fujo, eu sofro. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Antes da passagem. Não, a gente vai desencarnar, a gente vai sair do corpo, né? Vai talvez ter aquelas vitalidades. Então você consegue raciocinar. Ele dizer assim, antes de eu desencarnar, parecia tudo muito simples. Parecia. Cenas do próximo capítulo. Vocês já perceberam que todos conhecem um peixe espetacular chamado jaraqui? Como é que se come um jaraqui? Assim é o estudo do EOS, no ticadinho do jaraqui. Então nós vamos ticar bastante, porque eu tenho certeza que o senhor Frederico tem muito a nos ensinar. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário,
É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Vamos orar? Agradecermos a Deus por mais esse encontro? Senhor da vida, Jesus, nosso mestre por excelência, foi com a tua permissão que o nosso irmão Frederico Figner veio contar a sua história. Nos vem a tua fala, quando os homens não mais falarem, as pedras falarão. São aqueles que antecederam voltando para nos contar detalhes, em particular para nós espíritas, como mais uma advertência do que temos feito de nossa vida. Então nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier e o movimento de humildade e de vontade de ajudar do nosso irmão Frederico Figner. Que a tua paz nos envolva e, se for da tua vontade, que nós possamos nos encontrar no nosso próximo estudo. Graça te damos, Senhor.